Olá, vamos continuar então nossa parte de regressão, fazendo mais alguns exercícios. Então essa é a aula 3J, tá certo? Com um exercício sobre regressão múltipla. Nesse exemplo, nós vamos trabalhar com esse exemplo aqui do Woodridge, tá? Ele é o 10.5 da página 325 dessa edição de 2006, edição em português. E também é usado no exemplo 10.11, depois lá no capítulo 12 também teremos o uso desses datasets. Então, do trabalho do Krupp e Pollard, ele está olhando as respostas de mercado para leis anti-dumping. É um artigo que foi publicado referente a um processo que a indústria química norte-americana fez acusando que havia dumping nas exportações chinesas de bário para os Estados Unidos, certo? Então, para quem não sabe aí, o dumping é uma prática que às vezes a gente encontra em alguns mercados. São acusações de que o país está exportando para outros a um preço menor do que o custo de produção ou do que o preço que é praticado internamente ao país de origem. Então, neste caso, evidenciando que há algum tipo de subsídio à exportação, o que é condenado aí dentro da legislação da OMC. Bom, esse é um caso anterior à entrada da China na OMC. Ele é um caso aqui para nós vermos aqui no slide, né? 1978 até 88 foi o dataset utilizado, um dataset mensal, tá certo? Portanto, série temporal. A gente coloca também alguma coisa aqui nesse post aqui do ARPubs, tá certo? Vocês vão achar o código também, que vocês podem baixar, ok? E vocês têm também, então, o dataset, que pode ser obtido no pacote Woodridge, e vocês têm informações, códigos que saem aqui desses dois materiais. O material aqui desse site do Justin Shea, tem alguns códigos aqui e algum código aqui dentro do livro do Reis, esse material aqui que reproduz o livro do Woodridge, tá certo? Nós faremos um pouco diferente desse material do Reis, porque nós trabalharemos sem a ótica da série temporal, que vai ser trabalhada depois no capítulo 12, e então, por hora, nós ainda estamos dando pouca ênfase na técnica de série temporal especificamente. Mas nós queremos trabalhar essa ideia das dummies, seguindo o raciocínio que nós temos trabalhado nos últimos slides. Então, aqui nós temos CHN IMP, são as importações de bário que os Estados Unidos está comprando da China, tá certo? Então, são importações que vêm da China. Aqui eu tenho as importações totais de bário. Aqui eu tenho algumas variáveis que a gente chama de dummies do processo. Elas se referem a dummies para separar um determinado período de tempo, onde nós temos ali bfile 6, quer dizer antes do processo, before file, 6 meses antes do processo. F-file é after, né? Depois de começar o processo. A FDEC é depois de ter um julgamento desse processo. Aqui 6 meses e aqui 12 meses. Então, como funciona isso? Foram separados, foram destacados alguns períodos, onde se entende que o fato de questionar a possibilidade de dumping, ou seja, antes de você entrar com o processo, você já questiona a possibilidade de dumping, e isso deve estar afetando o mercado, pode estar afetando o mercado. Da mesma forma, depois do processo, então, depois que você já está
preocupado já com que já houve uma formalização desse dumping, dessa acusação, então você também está preocupado, isso pode estar afetando o processo. De outro lado, você tem a questão do julgamento. Então, o AFDEC ele já está dizendo, olha, já teve o julgamento deste processo. E aí, o dumping, quando você julga e você condena, o país que ganhou a causa, ele tem direito, se ele for o prejudicado, ele tem direito a impor tarifas à importação daquele produto, e o país que está originando aquele produto, ele tem que parar com aquele protecionismo, tá certo? E a gente entende aqui, ele está, no caso, nesse exemplo, ele está assumindo que, como o bário é usado na indústria química, o índice de produção da indústria química pode afetar essa decisão de importar bário, a produção de gasolina pode afetar a decisão de importar bário, e a taxa de câmbio, uma vez que é uma importação. As outras variáveis, essas variáveis aqui com o L na frente são as variáveis em log. Essas outras aqui são para dummies para estações, né? Então, primavera, verão, outono e inverno. Neste caso aqui, não colocou o inverno. Então, spring, summer, fall. Então, primavera, verão, outono. O inverno ficou sendo a base. Lembrem que a gente falou, se você tem 4 possibilidades, você tem que ter 3 dummies, tá certo? Nesse caso, elas são 0 e 1. 1 quando for daquela estação e 0 quando não for. Da mesma forma, tem uma variável de tendência e tem aqui um leque de variáveis de meses, ou seja, as dummies sazonais mensais, ou seja, se for deste mês de fevereiro, igual a 1, se não é 0. Se for março, vai ser 1, se não é 0. Eu tenho 12 meses, mas o primeiro janeiro eu não coloquei, não é colocado no dataset para não dar uma multicolinearidade perfeita. Então, ao invés de 12 meses, nós temos 11 dummies e a base é janeiro. Ok? Então, como eu falei, se vocês forem usar o material do Reis nesse livro, tá certo? Vocês vão entrar aqui nesse site, e vocês vão achar aqui Example Barium. E aqui tem também o 1011, tá certo? Então, aqui vocês observem que ele usa como time series. Então, ele usa uma técnica um pouco diferente. Se vocês clicarem depois no 1011, vocês verão que ele vai usar o modelo dinâmico. Nós não vamos trabalhar agora com o modelo dinâmico, nós trabalharemos isso mais à frente quando falarmos de autocorrelação. Perfeito? Vocês podem acompanhar, então, dentro desse ARPubs, vocês podem baixar o RMD, o código, né, o Markdown, ou vocês podem copiar e colar. O primeiro passo vai ser bastante simplório, uma vez que você tenha instalado o pacote Wooldridge, você vai fazer data barium, o dataset chama barium, você pode olhar os dados, pode usar o attach para ele identificar os rótulos das variáveis. Aqui está o código exatamente como está lá no Reis. Então, veja, aqui ele está usando time series e está usando DIN-LM. Nós faremos o exercício um pouco diferente, nós usaremos simplesmente o LM, que é o que nós temos usado, e vamos colocar, então, as variáveis com log e as variáveis dummies para 6 meses, antes do processo, depois do processo e antes e depois do julgamento desse processo. Faremos aqui o archaic e o BIC, o Schwarz, né, que é o BIC, e interpretaremos, então, esses resultados. Então, vejam, aqui a gente fez já colocando, então, como LM, eu não fiz como time series, eu fiz como LM direto, tá certo? E aqui a gente já tem uma primeira saída. Então, a gente tem um modelo com 30% de explicação, né? 0,30 do R², ou seja, 30% de explicação, ou seja, eu tenho 70% aproximadamente de coisas não explicadas, de variações de Y que não foram explicadas pelas variáveis explicativas. Também posso olhar que eu tive significativo aqui o log champ, significativo a 1%. Eu tenho aqui
a taxa de câmbio significativa a 5%, então um asterisco aqui, quer dizer que eu estou aqui, ó, nesse meio, entre 1% e 5%, um asterisco, menor que 5, maior que 1, então eu falo que é significativo, esse número aqui, 0,98, é significativo a 5% de significância, e depois do julgamento também foi significativo, agora tem só um pontinho aqui, quer dizer, ele está menor que 10%, acima de 5%, então eu digo que ele é significativo a 10%. Não é um modelo bom, ele tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parâmetros, somente 3 significativos, eu não posso considerar isso um modelo bom. 30% de explicação também não posso considerar isso bom. Então, a gente precisa tentar outras alternativas, e é isso que nós vamos fazer dentro do post do RPubs, que nós vamos colocar depois diretamente no RStudio. Aqui tem um post, né, um gráfico, um plot do gráfico, então, da importação de bário, com relação ao tempo. Aqui esse índice, ele na verdade, ele está ordenado por tempo, por mês. Então, veja que eu não consigo achar exatamente um padrão. Ao longo do tempo aumentaram, parece, as exportações, mas a gente não sabe exatamente, esse padrão não é bem definido. Então, vamos continuar isso direto no RPubs, tá certo? No R, usando o RPubs e usando o RStudio, tá? E vamos passar para lá. Enquanto isso, você já ativa o sininho para receber as nossas notificações, dá uma curtida se vocês estão gostando até aqui, ou então, se vocês preferirem, assistam o vídeo todo para depois curtir. Vamos lá para o RStudio, então. Então, aqui nós temos o post, né, do RPubs, onde vocês podem baixar o código aqui, ó, vocês têm aqui a opção, então, de fazer o download do Markdown. Já fiz isso, tá certo? Já puxei esse Markdown e já coloquei na pasta de trabalho. Aqui também a outra opção, se você não quiser usar o Markdown, você pode trabalhar copiando e colando esses códigos, tá certo? É uma alternativa bastante eficiente. Então, eu já adiantei um pouco, já criei um novo projeto. Você vem aqui, novo projeto e tal, já criei um projeto para nós trabalharmos isso, tá ok? Eu tenho um dataset aqui em Excel, mas a gente vai dar ênfase no dataset do pacote Woodridge. Quem tiver acesso a esse material, vocês conseguem baixar ele do Companion do Woodridge direto, tá certo? Do site do livro. Nesse caso, você só tem que tomar cuidado para ter os arquivos num formato simples, um formato que o computador não gere tantos problemas de interpretação, de caracteres, de decimais e tal. Então, no caso, nós vamos trabalhar com o pacote Woodridge. Esse pacote já está instalado e o nosso dataset chama-se Barium. Então, a gente pode, rodando essa rotina aqui, a gente consegue olhar o dataset como ele está, ok? Então, como vocês viram, eu simplesmente executei essas linhas, o run, tá certo? Se você quiser, você pode, eu vou limpar aqui tudo, tá certo? Vou dar uma limpada, vamos começar do zero. Então, eu rodei aqui, o nosso dataset foi carregado, a gente tem, então, 31 colunas no total, e nós temos 131 observações. Então, aqui está todo o meu dataset, que a gente mostrou naquele slide anterior, né? E as 131 observações. Aqui ele não mostra claramente, tá certo? Então, se você fosse olhar lá no dataset do Excel, você conseguiria observar uma coluna aqui com as observações, tá certo? Então, ele começa em 1978 M2 e vai até 1988 M12. O meu processo, no caso de dumping, ele aconteceu aqui em 1984 M10. E aí,
Se você for, então, olhar aquelas variáveis que a gente falou das dummies para o processo, você vai achar, então, aqui o bfile é 6 meses antes de ter o processo, o afile after é depois do processo, 6 meses, e aqui depois do julgamento, 6 meses. E aqui você tem a mesma coisa para 12 meses. Então, vejam, se eu estiver trabalhando, eu vou mudar aqui a forma de exibir. Então, vamos olhar aqui um pouco para baixo. Em 83M10 é onde eu tenho o processo, tá certo? Então, aqui eu tenho antes 6 meses, portanto, eu tenho 6 períodos aqui, 6 meses, onde a dummy assume o valor 1, quer dizer, eu estou dentro desta condição, ela é satisfeita 6 meses antes do processo. Aqui eu tenho o processo, 6 meses depois do processo, e depois eu vou ter a decisão aqui embaixo, 1984 M10, eu vou ter o julgamento desse processo. Então, aqui, 6 meses depois da decisão. A gente imagina que os rumores, né, de que vai ter um processo para dumping vão atrapalhar, vão interferir no mercado. Se você acha que vai ter o processo, se você acha que a China vai perder o processo, você imagina que a importação vai ficar mais cara. Então, se eu sou um industrial que preciso de importar bário da China, ou eu tenho essa possibilidade de importar bário da China, e eu estou com expectativa de que vai ter um processo, a China vai ser penalizada, então provavelmente esse produto vai ficar mais caro para eu importar. Nesse cenário, a gente deve comprar, deve estocar, a gente vai ter alguma alteração aí nas importações. Da mesma forma, então, eu tenho o raciocínio para antes do processo, para depois do processo e para depois do julgamento, efetivamente. Será que teve realmente, depois do julgamento, eu tenho evidências de uma interferência? Né? Então, um dataset com série temporal, mensal, e a gente vai tentar, então, fazer esse modelo. Então, se eu for seguindo aqui, eu já chamei meus dados, tá certo? Eu chamei ele aqui de dados, só para mudar o nome, não precisa disso, tá certo? Na verdade, esse é um costume que eu tenho de colocar o dataset com o nome dados. Isso facilita um pouco na hora que eu quiser replicar códigos, mas não é exatamente fundamental isso. Então, veja que o dados é absolutamente idêntico, tá certo? O meu dataset original. Vou apagar aqui o Barium, tá certo? Porque eu não vou mais precisar dele, limpei um pouco o dataset. Este caso aqui, essa rotina aqui, seria para o caso de puxar aqui do Excel. Então, se eu puxar do Excel, ele vem com aquela coluninha OBS. É a única diferença, tá certo? Mas não é exatamente necessário isso, tá certo? Então, eu vou dar uma limpadinha aqui. Então, eu tirei esse RM quer dizer deletar, eu vou deletar o objeto. Eu posso fazer essa visão aqui parcial para olhar só esse período, então, onde eu enxergo exatamente como está funcionando a variável bfile, tá certo? Para isso que foi feito aqui. Eu tenho aqui, então, a descrição das variáveis, está comentado com hashtag, como vocês já entenderam aí o código do script, né? E o meu modelo, então, vai ser um linear model, as variáveis eu pus em log, então a minha interpretação já vai ser em formato de elasticidades. E eu já tenho aqui, então, as 3 variáveis dummies colocadas. Então, eu posso simplesmente executar isso aqui, ele já fez o meu modelo 1, eu estou colocando o Akai, que é aqui dentro do modelo, e o BIC. E aí eu posso ver, então, o summary, que vai me dar, então, a primeira saída do meu modelo, que a gente já tinha comentado ali antes da gente vir para o RStudio. Então, 30% de variações explicadas, eu tenho quase 70% de variações
não explicadas. De 7 parâmetros, eu tenho só 3 significativos, então o modelo não está tão interessante. Na verdade, o que ele está me dizendo aqui é que o ser antes do processo ou depois do processo nenhuma das duas foi significativa estatisticamente. Então, eu não tenho evidências de que antes de fazer o processo e depois de fazer o processo gerou alterações no mercado. Depois que decidiu e efetivamente houve o julgamento, então o AFDEC 6 foi significativa. Ela está, no caso, alterando o intercepto. Então, eu tenho aqui um parâmetro significativo. Eu posso dizer que depois do julgamento teve sim um efeito, tá certo? Também posso dizer que o índice de produtos químicos aqui, de produção aqui, de químicos, ele foi significativo, ele afeta a importação de bário. Produção de gasolina não foi significativo, 0,82, maior do que 10%. Então, eu não posso dizer que esse parâmetro é diferente de zero. A taxa de câmbio foi significativa a 5%, então eu posso dizer que o câmbio interfere nas importações de bário, ok? Podemos ir mais para frente. Eu posso fazer agora um modelo onde eu vou fazer algo um pouco diferente. Neste caso, eu vou colocar para vocês as variáveis binárias para os meses. Lembrem, eu não pus aqui janeiro, porque para não dar uma multicolinearidade perfeita, tá certo? Então eu tenho 11 meses aqui, cada um para o seu. Se você quiser olhar lá o dataset, vocês verão, aqui eu vou puxar para o Excel para a gente olhar com mais detalhe, mas vocês podem olhar e ver que fevereiro é 1, fevereiro, quando não for fevereiro é 0. Aqui fevereiro é 1, quando não for fevereiro é 0. Quando for março é 1, quando não for março é 0. Então, eu tenho, para cada um dos meses, eu tenho essa interpretação. Então, pronto, eu posso simplesmente rodar isso aqui, posso ver também o resultado. Então, aqui eu consigo ver que o meu modelo teve um R quadrado ajustado 0,26, um R quadrado múltiplo 0,35. A gente sabe já que toda vez que acrescento variáveis ao modelo, o R quadrado aumenta, mas o R quadrado ajustado nem sempre, porque ele é ajustado pelos graus de liberdade. Então, nós temos aqui um modelo onde nós acrescentamos várias variáveis, eu só tenho 3 significativas, só aqui abril, e depois da decisão 6 meses, e a produção industrial de químicos. Então, esse modelo, definitivamente, ele não está legal. Mas vamos comparar, vamos olhar aqui por meio do pacote Stargazer. A gente vai colocar um resultado do lado do outro para olharmos. Então, veja, aqui o meu modelo piorou do ponto de vista do R quadrado ajustado. Esse aqui é o modelo 2, tá certo? Que nós acabamos de fazer. A taxa de câmbio perdeu aqui a significância. Gasolina não foi significativa do mesmo jeito. Antes e depois também não foram significativos. Depois da decisão continua sendo significativo. Mas eu tenho um modelo aqui que piorou do ponto de vista de R quadrado ajustado, reduziu. Do ponto de vista de ACAIC, o valor do ACAIC aumentou, então ficou pior, porque o ACAIC a gente quer que quanto menor, melhor. O BIC também, aqui o Bayesiano, que é o Schwarz, né? Também aumentou, ou seja, também ficou pior. Então, no nosso caso, não foi bom colocar essas dummies sazonais, ok? A gente pode ir à frente, como nós temos as variáveis de estações, uma outra forma seria, será que tem diferenças de estações? Primavera, verão, inverno? O inverno aqui é a base, então ele não está aqui, o winter, né? Nós temos primavera, verão, outono. E aí a gente faz, então, o modelo 3 da mesma forma, e também da mesma forma eu vou comparar ele com o 1. O 2 foi pior do que o 1, então eu já nem pus o 2 aqui, já deixei mod 1 e mod 3, tá certo?
Então, lembre, essa segunda coluna é o mod 3. Ó, tomem cuidado, porque aqui ele vai continuar aparecendo 2, porque eu não pus o label, tá certo? Se eu tivesse colocado o label para as colunas, mas veja, eu tenho aqui, na verdade, é o meu modelo 3, é o meu modelo com as variáveis para as estações. Da mesma forma, eu tenho um monte de variáveis que não são significativas, nenhuma das estações aqui apresentou significância, então não dá para dizer que elas são diferentes do inverno, então não fazem sentido ter essas dummies, tá ok? Então a gente pode observar aqui que o R quadrado ajustado caiu, o Akai que aumentou, o BI que aumentou, então esse modelo também não dá para dizer que ficou um modelo bom, tá ok? Não foi melhor do que o 1. Da mesma forma, vamos fazer agora o mod 4, só que nós vamos fazer algo um pouquinho diferente. Eu vou pôr uma tendência. Agora, eu não estou preocupado com as dummies sazonais, eu já vi que elas não alteram grande coisa, então eu vou trabalhar com a tendência. Na verdade, eu não vou pôr as dummies sazonais porque elas evidenciaram que não era interessante, tá certo? E vou colocar a tendência e veremos agora essa outra saída, onde a gente compara, então, aqui está 2, mas na verdade é o modelo com a tendência, é o 4, tá certo? E aqui a gente observa, então, que aumentou R quadrado, aumentou R quadrado ajustado, caiu a Kaique, caiu o Bayesiano. Agora sim, eu coloquei a tendência, parece que o modelo melhorou. Mas observem bem, tomem cuidado. Olhem o todo, eu sempre recomendo isso, olhem o todo, porque senão vocês correm o risco de ter interpretações que não são tão legais. Veja que eu não tenho mais significância aqui, esse aqui já não é mais, o Champ não é mais significativo. Gasolina não é mais significativo, não é significativo. Taxa de câmbio não é mais significativo. As variáveis do processo também não. Só ficou tendência. Só ficou tendência. Com perdão da palavra, um modelo que tem todas essas variáveis. Só ficou tendência, então esse modelo aí para mim não serve. Tá certo? Ele, sinto muito, melhorou aqui esses indicadores gerais, mas ele está todo em função da tendência. Então, não tá legal isso não, tá certo? Então, a gente tem que investigar, tá certo? A gente tem que investigar o que está acontecendo. Eu fiz aqui mais um mod 5, que é o seguinte, eu coloquei as variáveis de tendência e eu pus alterações na inclinação da Champ, para tentar ver, então, o que acontece. Então, eu posso fazer aqui o mod 5, posso olhar o summary dela, e aí eu tenho aqui alguma coisinha no A-File 6, After File, que em nenhum caso tinha parecido significativa. Essas aqui em cima estão todas não significativas, tá vendo? Tendência está, e alguma coisa aqui, ó, do depois do processo, 6 meses. Mas só, né? Ele foi aqui para 0,33, eu posso construir aquele modelo, eu posso construir aqui a saída com o Stargazer. Então, eu vou construir aqui essa saída com o Stargazer. Vou chamar de Star 4. Eu vou colocar aqui o mod 1, o mod 4 e o mod 5, que é esse aqui, o último, tá certo? E vamos olhar como é que estão esses modelos. Então, aqui eu tenho o modelo com a tendência, que ele melhorou aqui os indicadores, mas ele ficou horrível do ponto de vista de parâmetros. E eu tenho esse último que agora ficou um pouco melhor, mas eu tenho muitos parâmetros não significativos, né? Ele melhorou um pouquinho aqui, tá certo? Está pior do ponto de vista dos critérios de informação, melhor do que o 1, mas pior do que o 2, tá certo? E esse modelo ainda carece de melhores interpretações, de melhores estudos, tá certo? Eu, pessoalmente, como eu já olhei o livro do Wooldridge, eu já sei que esse modelo tem um problema de autocorrelação serial, autocorrelação residual,
vai ser trabalhado isso lá no capítulo 12 do Wooldridge, e assim a gente vai, ele é um modelo de série temporal, eu preciso trabalhar outras questões associadas à estacionariedade, né, raiz unitária, então outras técnicas que a gente não vai trabalhar ainda agora nesse vídeo. Ok? Era isso que eu queria mostrar para vocês agora, tá certo? E vamos mais para frente colocar mais exemplos aí para vocês trabalharem. Beleza? Ok? Obrigado, pessoal. Até mais. Não esqueça de deixar sua curtida aí, se inscreve no canal, e isso ajuda a fortalecer o nosso trabalho. Obrigado. Até.